Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Sávio e sejam muito bem-vindos no meu canal no YouTube Investidor no Japão. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito dos setores dos J-REITs, Japan Real Estate Investment Trust, os fundos imobiliários no Japão, como eles são conhecidos. Antes, porém, eu gostaria de convidar você a acessar minha página na internet Investidor no Japão. Lá eu possuo diversos textos a respeito da educação financeira e investimentos voltado para o público brasileiro no Japão, mas também ele pode ser acessado por qualquer um. Tem vários comentários, vários ensinamentos a respeito de os assuntos relacionados a investimento e educação financeira. Gostaria de convidar você também a acessar a minha página no Facebook, Investidor no Japão Educação Financeira. Acessa lá e dá uma curtida, dá uma força para esse trabalho. Vamos lá, comentar um pouco a respeito dos setores dos J-REITs negociados na Bolsa de Tóquio, os fundos imobiliários negociados na Bolsa de Tóquio. Os setores deles são aí os 8 setores que estão distribuídos aí o mercado de fundos imobiliários do Japão: setor de escritório, setor comercial, setor residencial, logística, hotel, saúde, diversificado e complexo. No setor de escritório, nós temos 13 fundos negociados na Bolsa de Tóquio, cujas carteiras possuem propriedades de escritórios comerciais, ativos imobiliários destinados a escritórios comerciais, lajes corporativas ou prédios inteiros alugados para ser sedes administrativas ou sedes regionais e filiais de grandes corporações. No setor comercial, nós temos 4 fundos negociados na Bolsa, cujas carteiras possuem propriedades ligadas ao setor de varejo, como grandes shoppings e prédios comerciais, lojas de ruas, galerias. No setor residencial, nós temos 7 fundos negociados na Bolsa de Tóquio, cujas carteiras possuem propriedades, ativos imobiliários ligados ao setor, como o próprio nome diz, residencial, que são prédios de apartamentos a serem alugados aí para atender a demanda das famílias, pessoas físicas, indivíduos. No setor de logística, são 7 fundos negociados na Bolsa de Tóquio e que possuem em suas carteiras ativos imobiliários para atender justamente o setor de logística, como o próprio nome já salienta aí. Atender ao setor de armazenagem e centro de distribuição. Geralmente são alugados por grandes operadoras aí de comércio eletrônico e também transportadora. No setor de hotéis, nós temos 5 REITs negociados na Bolsa de Tóquio, que possuem ativos imobiliários para atender o setor de hotelaria. Aqui no Japão possui bastante casas termais, onsens, conhecidos como onsens, e instalações também relacionadas a spa, de uma forma geral. Então são ativos que atendem a demanda aí do setor hoteleiro. E esses fundos são 5 fundos que possuem esses tipos de ativos. No setor de saúde, ou melhor, cuidados com a saúde, nós temos 2 fundos imobiliários negociados na Bolsa de Tóquio, que têm em suas carteiras propriedades, ativos imobiliários para atender a demanda aí do setor de assistência médica e também cuidados com idosos, asilos, né? E temos 20 fundos, é o maior setor, é o setor diversificado, que tem 20 fundos negociados na Bolsa de Tóquio, e os ativos desse fundo são diversificados. Cada REIT, cada um desses 20 fundos, possui em sua carteira uma diversificação de ativos aí nos demais setores. Então tem fundos que tem escritório, tem comercial, tem ativos imobiliários ligados ao setor residencial e assim por diante. Assim como tem fundos também que não tem nada de residencial, mas tem escritório, tem logística, tem hotel. Então há uma diversificação aí dentro da carteira de 20 fundos imobiliários negociados na Bolsa de Tóquio. E um outro setor é o setor complexo, que são 2 fundos negociados, que são REITs que investem em 2 tipos de propriedades apenas. Como vocês podem ver aqui, todos esses setores da economia, todos esses setores, aliás, do mercado de fundos imobiliários, assim como os 60 REITs, né, que estão distribuídos nesses 8 setores, eles correspondem ao que no Brasil nós chamamos de fundos de tijolo, que são voltados para a geração de renda por meio de locação, de imóveis físicos mesmo, são alugados para inquilinos, bons inquilinos, grandes inquilinos, e esses inquilinos pagam os aluguéis, e esses aluguéis são depois distribuídos na forma de dividendo. Uma boa parte do lucro advindo desses aluguéis, dessas operações, são distribuídas ao cotista por meio do chamado dividendos. A diferença básica aí, quando a gente trata de setor dos fundos imobiliários do Japão,
seria essa aí, que no Brasil nós temos todos aqueles setores nomeados aqui neste quadro aqui dos fundos imobiliários japoneses, e eles correspondem aqui aos chamados fundos de tijolos. Só que no Brasil também nós temos outras classificações de fundos imobiliários, tais como os fundos de papel, os fundos mistos ou híbridos, os fundos de fundos e os fundos de desenvolvimento. Cada um deles está descrito aí, a característica de cada um, ok? No Japão, nós não temos os fundos de fundos no modelo que existe no Brasil, mas aqui nós temos os ETFs de J-REITs, ETFs de fundos imobiliários. São ETFs que têm como lastro o indexador, o principal indexador de todos os REITs negociados na Bolsa de Tóquio. E aqui neste quadro aqui, comentar um pouco a respeito da evolução do mercado de J-REITs negociados na Bolsa de Tóquio. Aqui nós temos atualmente são 60 REITs negociados na Bolsa de Tóquio. Começou lá atrás, em 2001, setembro de 2001, com 2 REITs apenas, aí foi evoluindo. Depois de 2007 em diante, tivemos um processo de fusões aqui, de várias fusões de alguns fundos, mas o crescimento do mercado veio crescendo, não parou de crescer e veio aqui nessa ascendente aqui. Então, todos os setores ligados ao mercado de fundos imobiliários do Japão têm tido um crescimento aqui em valor de aquisição imobiliária. Então, o fundo que mais teve o crescimento aqui já começou grande, né, e se mantém ainda como o setor que tem mais valor de aquisição de propriedades, é o setor de escritório, seguido depois pelo setor comercial ou varejo, depois pelo setor residencial, depois pelo setor de logística, depois pelo setor hoteleiro, depois por um pouquinho o setor de cuidados com a saúde. Ok, pessoal? Então foi um breve vídeo a respeito dos setores dos J-REITs. Aí vocês podem dar uma pausa e ler com calma aí o conteúdo que foi abordado aqui neste vídeo. Eu agradeço você por ter acompanhado até aqui e um forte abraço.